Olá, estamos de volta com Inteiro Teor, a revista eletrônica semanal que traz os destaques da primeira região da Justiça Federal. Conflito de competência na área de saúde. Fisioterapeutas e optometristas podem atuar em áreas do profissional de medicina? Nós temos uma legislação feita por uma época de 1932 e 34, onde esse profissional optometrista era apenas um prático. Ele não tinha nenhum tipo de respaldo técnico-científico. No quadro Educação Corporativa, vamos abordar um tema muito atual: economia criativa. Você sabe o que é? É a grande força motriz para o século XXI. No quadro Pelos Caminhos da Primeira Região, vamos até Ilhéus para acompanhar a história de uma praga que dizimou os pés de cacau na Bahia. Agricultores ainda tentam na justiça recuperar parte do prejuízo. Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Justiça Federal do DF decide que fisioterapeutas podem atuar em áreas do profissional de medicina, mas conselho destes profissionais recorre ao TRF para tentar reverter a situação e a ação prossegue. Em outro caso, o conflito de competências envolve optometristas e oftalmologistas. Acompanhe na reportagem. De um lado, o Conselho Federal de Medicina. Do outro, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E a discussão envolve um conflito de competências. Coube à Justiça resolver o impasse. E o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou o prosseguimento da ação civil pública movida pelo CFM, que busca ver declarada a ilegalidade de alguns dispositivos de uma resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de 2011. A norma permite que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais realizem e interpretem exames complementares para fazer diagnósticos e participem de perícias médicas. O CFM alega que o ato fere o princípio da legalidade e invade a área do profissional de medicina. E nós entendemos que essa resolução do CONFITO, a 403 de 2011, ela, de certo modo, vai de encontro, vai contrária ao que estabelece a nossa lei do ato médico, que é a Lei 12.842. Nesta nossa lei, estabelece que é ato privativo do médico o diagnóstico nosológico das doenças, bem como também a ação no que concerne às perícias médicas. Na verdade, veja bem, nós entendemos perfeitamente certo que trabalhamos em consonância. Todas as atividades no campo da saúde são muito profissionais. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todos os profissionais da área da saúde trabalham em conjunto para o benefício do paciente. Mas há determinações bem definidas no que concerne à capacidade e as prerrogativas de cada profissão. Em primeira instância, o pedido do CFM não foi aceito. Já a 7ª turma do TRF ressaltou que o fisioterapeuta cuida da reabilitação ou conservação da capacidade física ou mental de um paciente. Não pode, portanto, fazer diagnósticos, determinar exames ou atuar como médico perito. Diante da possível ilegalidade dos dispositivos da resolução do CONFITO, alegada pelo Conselho Federal de Medicina, a turma aceitou a apelação e determinou o regular processamento da ação civil pública. De acordo com o procurador jurídico do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, não houve tentativa de invadir a competência dos médicos. Na verdade, na opinião do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, houve um equívoco por parte do Conselho Federal de Medicina ao interpretar a resolução 413. Porque em nenhum momento, como eles alegam na petição inicial, há a tentativa de invasão na seara, nas prerrogativas dos médicos. Na verdade, o que existe é a prerrogativa, a confirmação de algo já existente, já pré-estabelecido no mercado há anos. O fisioterapeuta é o profissional competente para fazer diagnósticos fisioterapêuticos. Não se pretende com a resolução, e não é isso que está escrito, realizar diagnósticos de doença. E em outra área também há um debate parecido. O profissional da optometria, ciência especializada no estudo da visão, pode exercer a medicina na área da oftalmologia?
A questão chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e, com base em entendimentos anteriores do STJ e do próprio TRF, a 7ª turma do tribunal decidiu que o optometrista não pode atuar na área da medicina, sendo proibido, portanto, de realizar consultas ou exames oftalmológicos, como explica o relator, desembargador Reinaldo Fonseca. Na verdade, o optometrista é o técnico que elabora, de nível médio, que elabora a lente dos óculos e as lentes de contato. Mas isso se pressupõe que tem uma prescrição médica por trás. Existem 2 decretos já mais antigos que já terminantemente proíbe os enfermeiros e os optometristas de realizar consultas e exames na área, por exemplo, de oftalmologia. O técnico de nível médio não pode fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. O Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso foi quem propôs a ação civil pública contra 2 optometristas. Alegou que os profissionais estariam exercendo atividades próprias dos oftalmologistas, o que seria vedado por 2 decretos. Segundo o assessor jurídico do Conselho Brasileiro de Ótica e Optometria, outras questões precisam ser levadas em consideração. De acordo com ele, os decretos são muito antigos e agora a situação é outra, porque há, inclusive, curso superior para optometristas. E nós temos uma legislação feita na época de 1932 e 34, onde esse profissional optometrista era apenas um prático. Ele não tinha nenhum tipo de respaldo técnico-científico, muito menos homologado, avalizado, fiscalizado pelo Estado, como é o caso dos profissionais optometristas odiernos, que são formados pelo Estado. O bacharel em optometria, ele passa 5 anos totalmente dedicado a essa ciência de física, física visual, de refração, de identificação de patologia e das terapêuticas que lhe habilitarão para prestar serviço à população. Na decisão, os desembargadores destacaram que o profissional desta área somente confecciona lentes, conforme diagnóstico do médico oftalmologista. A decisão da 7ª turma foi unânime. Não desvalorizamos a atividade do optometrista, que é importante, essa atividade é extremamente importante, mas colocamos os pingos dos is, porque o que está em jogo é a saúde pública e o que está em jogo também é o princípio da legalidade. A Universidade Corporativa da Justiça Federal da Primeira Região está trazendo a discussão de um conceito que está sendo muito debatido na atualidade, a economia criativa. Vamos saber no que ela difere da economia convencional e seus reflexos no desenvolvimento do país, com a professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas e mestre em Gestão Empresarial, Rossana Pavanelli. Mas afinal, o que é economia criativa? Segundo a United Nations Conference on Trade and Development, a UNCTAD, que é o braço de desenvolvimento da ONU, que é uma agência destinada a apoiar os países em desenvolvimento, a economia criativa é a grande força motriz para o século XXI. Então vamos entender um pouco o que está por trás desse conceito de economia criativa. A economia trata da arte de equacionar recursos limitados e demandas ilimitadas. Indústrias nada mais são do que setores específicos da economia que geram riqueza e empregos e contribuem para o desenvolvimento dos países. Então, a economia criativa é a economia pautada na indústria do intangível, na indústria do capital intelectual, aonde é possível, inclusive por uma ação transversal, se ganhar competitividade por meio da diferenciação dos bens e serviços produzidos pela indústria tradicional, como a indústria automotiva, a indústria moveleira, a indústria alimentícia e assim por diante, e também gerar empregos específicos dentro desses segmentos das chamadas indústrias criativas. Até porque a capacidade de absorver mão de obra nos segmentos tradicionais é limitada, então é preciso buscar caminhos, espaços para que a economia possa ser aquecida em outros segmentos que não os considerados como convencionais. Então, a economia criativa pautada no conhecimento, pautada na criatividade, ela apresenta um enorme potencial inclusivo, apesar de não poder ser confundida com a economia solidária. Ela é uma ferramenta bastante importante, bastante eficaz para alavancar a economia solidária, mas não somente para gerar a inclusão social, mas também para gerar um aumento, um fortalecimento da economia tradicional. Bom, eu espero que
essa breve explanação a respeito de economia criativa tenha os instigado a pesquisar um pouquinho mais a respeito. Vou deixar os meus contatos para saber um pouco mais a respeito, www.empconsulting.com.br. Espero os ver em breve. Até mais! Veja a seguir: o uso de cinto de segurança, uma exigência legal que não é cumprida no transporte de presos. Já voltamos. Justiça Federal decide que presos devem ser transportados com o cinto de segurança. A sentença veio após a análise de uma ação movida pela Defensoria Pública. Confira. Em outubro de 2007, Liomar foi presa em flagrante e levada para a cadeia em um camburão, algemada e sem o cinto de segurança. Quando freava, entendeu? Eu ia para lá e ia para cá. Então eu fiquei com medo. Tem que haver o cinto de segurança. E foi exatamente assim que Liomar continuou sendo transportada durante todos os anos em que ficou presa. Eu me sentia insegura e me preocupava porque com medo de se machucar, com medo de bater a cabeça. Então eu sempre, quando às vezes virava curva, às vezes passava no quebra-mola, eu sempre segurava com os pés. E assim como Liomar, milhares de presos são levados para a cadeia da mesma forma, sem o equipamento de segurança, que é capaz de salvar vidas em casos de acidentes. O uso do cinto começou a ser obrigatório a partir da década de 90 para motoristas e passageiros. Porém, os presos ficavam um pouco de lado nesta história. Mas a prática foi questionada na Justiça pela Defensoria Pública da União, que quer que os presos usem o equipamento, porque, de acordo com o órgão, quem está na cadeia também deve ter a segurança garantida pelo Estado. Em primeira instância, o pedido foi negado. No entendimento do juiz, a Defensoria não tem legitimidade para propor tal ação. Já no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a quinta turma atendeu o pedido da Defensoria. O relator, desembargador Souza Prudente, explica os motivos que embasaram a decisão. E o fundamento está na Constituição da República Federativa do Brasil, sobretudo no que tange à dignidade da pessoa humana. O preso é pessoa humana. Tem que ser tratado com dignidade. Não é possível essa prática ainda bárbara primária de realizar a prisão e jogar o preso como mercadoria no camburão, como se fosse um objeto. Não, o preso é pessoa humana e a sua dignidade e a sua integridade física e moral tem que ser preservada. O desembargador ressaltou ainda que a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Administração Penitenciária devem adotar as medidas necessárias para mudar os procedimentos e as características dos carros usados para transportar os presos dentro de 90 dias a contar da intimação, sob pena de multa no valor de R$10 mil por dia. Este precedente jurisprudencial serve, portanto, de paradigma, de modelo, para que as demais defensorias públicas de cada estado da federação e do Distrito Federal possam, de per si ou em conjunto, em litisconsórcio, buscar a mesma medida em cada estado da federação e no próprio Distrito Federal. O prazo já terminou, mas a União recorreu. Segundo a AGU, o período estipulado para adaptação foi muito curto. Existe um procedimento definido pela lei. Tem um procedimento licitatório que requer prazos interessados, né? Então, o prazo, toda a discussão está girando em torno dele. O prazo foi curto. Ainda que se quisesse hoje comprar os veículos, teria dificuldade. Tem toda uma programação orçamentária, né, para o cumprimento da decisão. O que importa aqui é a defesa da dignidade do preso, que é ser humano, não é objeto, não é mercadoria para ser jogado, né, no camburão dos veículos transportadores desses presos, como se fosse algo imprestável. Isto precisa ser combatido, e de logo.
Vamos agora a um rápido giro pelas decisões de primeiro grau da nossa primeira região. Em Goiás, a Associação dos Amigos do Residencial Aldeia do Vale solicitou antecipação de tutela em ação que move contra a ECT, empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A associação solicitou que, em vez de entregar a correspondência dirigida aos moradores na portaria, o material seja entregue diretamente a seus destinatários. A Associação dos Moradores alega que o simples manuseio de correspondência por terceiros viola a intimidade e a vida privada dos moradores do condomínio, além do risco de extravio, trocas e destruição de objetos remetidos. Para o juiz titular da 4ª Vara da Seção Judiciária de Goiás, Juliano Taveira Bernardes, em regulamentação à Lei 6.538 de 78, o Ministério das Comunicações editou uma portaria que definiu que a entrega postal de objetos endereçados a moradores em área com restrição de acesso e trânsito de pessoas será feito por meio de uma caixa receptora de correspondência instalada em área de acesso à coletividade. Para o magistrado, a lei em vigor só autorizou a entrega de correspondência em portaria nos edifícios residenciais dotados de mais de um pavimento, estabelecimentos bancários, hospitalares e de ensino, bem como empresas industriais e comerciais, escritórios, repartições e edifícios não residenciais de ocupação coletiva. O juiz esclareceu que os condomínios fechados são, na verdade, domicílios comuns e que as vias de acesso internas dos condomínios não deixam de ser áreas públicas. Portanto, a transferência de responsabilidade pelos encargos e eventuais danos ou extravio da correspondência justificam a antecipação da tutela para determinar que a ECT mantenha ativo e regular o sistema de entrega postal, individual e domiciliar no interior do condomínio Aldeia do Vale. A Justiça Federal determinou a contratação imediata de um professor substituto para dar aulas para a turma de Engenharia Civil da UNIR, a Universidade Pública de Rondônia. A Fundação Universidade Federal do Estado terá que fazer a contratação temporária para garantir aos estudantes da turma de agosto de 2009 a conclusão do curso de engenharia até o fim deste ano. O Ministério Público Federal foi quem entrou com a ação civil pública. De acordo com o órgão, foram feitas diversas cobranças para resolver o problema da falta de professor, mas sem sucesso. Um acordo chegou a ser firmado, porém, acabou descumprido pela universidade. A decisão liminar é do juiz titular da 1ª Vara Federal, Dimes da Costa Braga, que determinou a contratação de um professor substituto em regime especial para atender às necessidades dos acadêmicos da 1ª turma de Engenharia Civil do campus universitário de Porto Velho. Depois do intervalo, vamos visitar a querida Ilhéus de Jorge Amado e saber como encerrou o ciclo dos coronéis. Até já! Vamos voltar a Ilhéus, a terra de Jorge Amado. Foi lá que ele escreveu seus primeiros livros, retratando o ciclo do cacau e o império dos coronéis. Conhecemos também personagens de uma ação da Justiça Federal que pode beneficiar produtores rurais que ficaram endividados com o surgimento da vassoura de bruxa, uma praga que dizimou os pés de cacau na Bahia. Conhecer Ilhéus é voltar no tempo, percorrendo as antigas ruas e prédios imortalizados nos romances de Jorge Amado, que retratam uma época de ouro, quando o cultivo de cacau trouxe grande prosperidade para a região. No século passado, a cidade fervilhava de pessoas, dinheiro, luxo e riqueza. O dinheiro do cacau construía fortunas e prédios. Para exportar o produto, em 1924 foi construído o Porto de Ilhéus. Esta foi a primeira rua a ser pavimentada na cidade. As pedras vieram da Inglaterra.
Na década de 80, a monocultura cacaueira sofreu um duro golpe. A queda nos preços internacionais e uma praga denominada vassoura de bruxa acabaram com o império dos coronéis. A vassoura de bruxa surgiu, pelo menos foi divulgado, que ela surgiu na fazenda Conjunto Santana, do senhor Nestor Barreto, em 1989. E foi se espalhando ao longo dos anos, mais ou menos uns 3 ou 4 anos depois, ela já estava espalhada pela região toda. E, em função disso, os produtores deixaram de ter crédito, né, depois do advento da vassoura de bruxa, crédito com custeio, né, e houve uma redução substancial na produção dessas fazendas, chegando a níveis de redução em torno de 95% do que era produzido anteriormente. A praga se espalhou na lavoura cacaueira, deixando muitos agricultores endividados com os bancos. Em novembro de 1995, foi aprovada a Lei 9.138, que propunha um alongamento no prazo do pagamento das dívidas rurais. Em 2001, a União passou a adquirir dos bancos públicos federais os débitos dos produtores de cacau. Alguns produtores conseguiram ainda honrar esses compromissos durante um certo tempo. Após 95, com essa baixa produtividade, outros produtores ficaram em capacidade de pagamento, que dependiam exclusivamente da renda da sua propriedade, não tinham outra fonte de renda, então foram ficando inadimplentes com o banco. Uma ação civil pública foi ajuizada por alguns sindicatos rurais, questionando a medida provisória 2196, que autorizou a União a assumir o crédito da dívida rural junto aos bancos. Em 2001, surge a medida provisória e eles começam a ser notificados pela União para pagar integralmente o que eles deviam, com vencimento antecipado dos débitos que eles tinham. Então, e também, caso eles não pagassem, eles teriam o nome escrito no CADIM e a dívida executada por uma execução fiscal. Passava a ser uma dívida fiscal, né? Então, isso gerou uma situação mais gravosa para os produtores rurais. Para este procurador, muitos agricultores ficaram mal acostumados com o refinanciamento dessas dívidas, se tornando maus pagadores. Os agricultores que realmente pagam e querem pagar, esses não devem. Os agricultores que não querem pagar, eles, inevitavelmente, a cada ano, eles vão lá e refinanciam esse débito. Por outro lado, o governo já fez por N vezes, já refinanciou essas dívidas. E toda vez que refinancia e que entra um dinheiro novo, ao invés de utilizar esse dinheiro na solução dos seus problemas, eles utilizam outros benefícios de natureza pessoal. Os sindicatos rurais também solicitaram a exclusão dos agricultores do CADIM, Cadastros de Inadimplentes da União. A Justiça Federal de Primeiro Grau atendeu parcialmente a demanda dos agricultores. Ao final, nós não reconhecemos o dano moral e material, até pela impossibilidade, dentro do que tinha nos autos, para que a gente quantificasse, né, individualmente, mas com relação à matéria abstrata das normas que estavam sendo aplicadas, nós verificamos realmente que houve a inconstitucionalidade e até mesmo a ilegalidade na cessão desses créditos. Por quê? Porque o crédito cedido não pode ser tornar a situação por devedor mais gravosa. O endividamento dos produtores rurais, o casario antigo e as histórias recriadas pelo talento de Jorge Amado foi o que restou da época de ouro dos coronéis. A Fazenda Nacional recorreu da decisão de primeiro grau e o processo tramita agora no TRF da Primeira Região, em Brasília. O Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br e também confira o nosso programa no portal do TRF, www.trf1.jus.br. Até um próximo encontro.